Você não bota no laboratório. Sim. Os princípios são diferentes. Então, os princípios eles são lógicos e coerentes com o todo. Por exemplo, a ressurreição de Jesus é algo inquestionável. Primeiro, acusações que o cristianismo recebe. Não, Jesus foi surrupiado, roubado lá da sepultura, foi enterrado em um lugar que ninguém sabe, e aí os cristãos, para manter a narrativa de Jesus, eles dizem que Jesus ressuscitou. Primeiro ponto, um ponto da lógica para analisar essas veracidades históricas. Ninguém morreria por uma mentira. E todos os apóstolos e milhares de discípulos morreram sustentando essa informação de um Jesus vivo. Existem outros princípios, por exemplo, eles acusam a Bíblia de ser adulterada para o que nos convém. Na cultura judaica, a mulher ela era muito mal vista. Quem dá a notícia de Jesus ressuscitados são mulheres. Se eles tivessem adulterado a Bíblia, eles teriam tirado a parte das mulheres, porque não é algo bem visto na sociedade judaica. Não citaria, né, que foi uma mulher, pessoas, alguém. E o cristianismo foi a religião que incluiu as mulheres, né, tendo relevância, porque naquele período. Né? Cristo veio para cumprir, para mostrar essa inclusão que o próprio judaísmo aos poucos foi retirando da sociedade. Que no reino de Deus as pessoas são iguais, todas têm um lugar, têm um espaço. E essa questão da adulteração bíblica, ela é provada pela própria Bíblia, porque um livro, ele se prova por ele mesmo, ele se confirma por ele mesmo, é uma questão de um argumento interno. Por exemplo, a Bíblia apresenta a falha dos homens de Deus apresentados na Bíblia, que se fosse um livro escrito para uma narrativa, convencer alguém de alguma coisa, só as partes boas, ele omitiria essas situações. E eu penso também que, tipo assim, na Bíblia tem fatos que realmente aconteceram, que estão na nossa história. Lugares geográficos que estão presentes, que as pessoas sabem que existem, pessoas que existiam. Consegue comprovar fatos relatados na Bíblia. E na cronologia eles citam pessoas que representam mesmo que existiu. Alexandre o Grande, o Império Romano. Então, são fatos que realmente existiram na história. Então, por que eles mentiriam sobre algo que, tipo assim, toda a Bíblia tem a verdade? Por exemplo, na questão do Alexandre o Grande, não tem uma menção específica dele. Mas tem uma profecia que está ligada a Daniel, que é centenas de anos, agora eu não lembro exatamente quantos anos são, mas são centenas de anos antes de acontecer isso, onde ele fala sobre 4 reinos, e aí tem a figura lá de uma besta com isso, aquilo, aquele outro. Aí tem o sonho de Nabucodonosor, que é uma estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata, as pernas de bronze, os pés, as pernas de latão e os pés de barro, e vem uma pedra e bate nos pés de barro e derruba aquelas 4 nações, onde a interpretação virão 4 povos, 4 reinos que vão dominar o povo judeu, mas eu vou destruir todos eles. E aí qual os babilônicos, os persas, os gregos e os romanos. Então, inclusive essas profecias que se cumprem, elas dão veracidade à Bíblia. Existia discussão no passado sobre a circunferência da Terra ou se a Terra era quadrada. E até hoje tem os da Terra plana, né? Mas, no filme lá do Piratas do Caribe, tem um dos filmes que eles vão até o fim do mundo, onde eles chegam no abismo e tal. A Bíblia, no primeiro livro, no mais antigo, cronologicamente falando, que foi escrito no livro de Jó, fala que Deus se assentava na circunferência da terra. Já trazia essa informação. Sobre essa questão da confiabilidade da Bíblia, que fala sobre Jesus, que fala sobre um Jesus vivo, que ressuscitou. Por exemplo, um outro argumento para confiar no texto bíblico é que uma das formas de você saber se um texto ele é fiel ao que foi escrito lá no início, tem a ver com, primeiro, o quão distante a cópia mais antiga que nós temos atualmente está dos escritos originais. Porque quanto mais distante ele tiver, por exemplo, ele foi escrito originalmente no ano 0, e a cópia mais antiga que nós temos, ela é do ano 1000, o que aconteceu nesses 1000 anos pode ter adulterado esses textos. Então, quanto mais próximo, eu sei que ele é mais fiel. Eu comparo os textos e vejo quão mais fiel ele é. Uma outra questão em relação aos textos, a quantidade de cópias que nós temos disponível
e ao comparar elas, nós vemos o quão diferente elas são. Isso também vai nos falar a respeito de confiabilidade de textos antigos. Por exemplo, o Antigo Testamento. É, assim, pouco discutido a confiabilidade do Antigo Testamento, porque a forma como eles eram copiados era de uma fidelidade absurda. Quem copiava, quem começou a copiar assim, de forma mais sistemática e massiva o Antigo Testamento é os chamados massoretas. Os massoretas eram judeus de uma região, Massara, né, que copiavam esses textos, e eles tinham um método. O método era o seguinte: eles ficavam dentro de uma sala impermeabilizada, ela era uma sala que, tanto no frio como no calor, ela mantinha a mesma temperatura para não secar a tinta, e eles eram os únicos cidadãos do império que, se o rei entrasse dentro daquela sala, eles tinham permissão para não se levantar e reverenciar o rei, porque eles tinham o sagrado ofício de copiar os textos bíblicos. E eles copiavam letra por letra. Se uma letra ficasse mais junta do que a outra, eles tinham que excluir todo o rolo. Se eles errassem uma letra, exclui todo o rolo, sepulta o rolo numa cerimônia sagrada e tal, e volta a copiar. Se ele chegasse no final, por exemplo, o rolo de Isaías, enorme, e chegou no final, acabei de copiar o livro de Isaías, entrava um copista com uma tabela com o número de letras que aquele rolo tinha. Então tinha lá 100.250 e poucas letras. Ele tinha que contar letra por letra. Se não batesse o número, exclui todo o rolo, copia de novo. Toda a metodologia. Se batesse o número, ele tinha na tabela qual era a letra do meio. E ele tinha que contar tudo de novo para ver se a letra do meio batia. Porque ele podia ter colocado uma letra a mais ou uma letra a menos. Tendo passado por todo esse crivo, o rolo seguia para ser distribuído para as comunidades, para as sinagogas, enfim. Então, o Antigo Testamento, por causa desse método dos massoretas, ele é pouco discutido, a confiabilidade do Antigo Testamento. É quase impossível estar alguma coisa errada. Já o Novo Testamento, ele é bem mais complexo, porque ele é escrito em grego. O grego ele tem variantes muito maiores do que o hebraico e aramaico do Antigo Testamento. Ele tem, por exemplo, 200.000 variantes nos textos. Só que, por exemplo, a quantidade de textos que nós temos atualmente para comparar e verificar as diferenças que existem são mais de 20.000 cópias íntegras de todo o Novo Testamento. Você pega vários trechos nos museus e tal, dá para contar 20.000 cópias do Novo Testamento que são comparadas. E quando nós comparamos, tem uma variante muito maior do que o Antigo Testamento. Só que essas variantes elas chegam a ser menos do que 3%. E tem mais a ver com terminologias. Uma palavra que é usada num lugar de um jeito, em outro. Só que nenhuma dessas variantes afeta a essência do Novo Testamento, que apresenta a salvação em Jesus, o perdão dos pecados em Jesus, o propósito de Jesus para a humanidade e tal. Então, resumidamente falando, nada se compara à Bíblia em relação à confiabilidade. Pastor Jefferson, por que não ensinam isso na universidade? É óbvio, porque não convém. Só para vocês saberem, eu estou lembrando aqui do livro mais confiável com base nesses critérios depois da Bíblia. É a Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero, ela tem, se eu não me engano, uma separação de quase 1000 anos do original para a cópia mais antiga que nós temos. E ela tem 860 e poucas cópias. Então, ele é um livro extremamente confiável porque você consegue comparar 800 cópias. A Bíblia tem o Novo Testamento, o Velho Testamento a gente quase nem discute porque é muito confiável. Só o Novo Testamento, 20.000 cópias. E a diferença, eu não citei a diferença de ano, as cópias mais antigas que nós temos, elas são de 100, 200 anos do original. Então, provavelmente, elas são uma cópia da cópia. Provavelmente, quem copiou essas cópias mais antigas que a gente tem acesso, tinha o original na mão ou uma cópia do original. Então, é extremamente fiel o texto. Exatamente da fonte, né? Exatamente da fonte.